O assunto hoje é conjuntivite, uma inflamação nos olhos que, apesar de não ser grave, provoca muito incômodo e é altamente transmissível. Por isso, nós convidamos o médico oftalmologista, Dr. Tiago Amorim. E lembrando que você que nos acompanha também pode participar, mandar a sua dúvida, a sua pergunta no nosso WhatsApp. O número vai aparecer na sua tela, 988846107. Doutor, muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Prazer estar aqui com você hoje. A gente aqui agradece. Nós temos ouvido muitos relatos, principalmente em grupos de mães, sobre um aumento de casos entre as crianças. É possível afirmar que se configura isso na prática? O senhor tem observado isso no consultório também, esse aumento? Sim, nesse período de primavera e posteriormente o verão, há sim aumento de casos de conjuntivite na população pediátrica principalmente, né? E doutor, a dúvida é, existe um tipo de conjuntivite, mais de um tipo? Como é que a gente pode identificar? Então, as conjuntivites são classificadas como causas infecciosas e não infecciosas, né? As causas infecciosas, principalmente, são o vírus e a bactéria. E as não infecciosas, a gente pode citar a causa alérgica, né, por traumas, produtos químicos, né, e algumas doenças sistêmicas também podem causar conjuntivite. Bem, a gente tem algumas imagens, né, que estão aparecendo na sua tela. Olhando, é possível identificar que tipo de conjuntivite ou é necessário um exame clínico? Keltrin, é necessário o exame físico do paciente, né? A gente percebe ali o olhinho vermelho, lacrimejando, né? Dá a sensação ali de edema palpebral, né? O olhinho está mais fechado, mas a anamnese e o exame físico são fundamentais para o diagnóstico preciso da doença. E a gente observa num olho, é possível pegar nos dois ao mesmo tempo? Como que é essa transmissão? Ou ela é uma transmissão mais de uma pessoa para outra? Sim, é possível, né? Geralmente se inicia em um olho, passando para o outro olho em torno de 2 a 3 dias de evolução. E independente do tipo de conjuntivite, ela tem um ciclo? Sim, ambas que havia citado anteriormente, as causas infecciosas, né, tanto o vírus quanto a bactéria, existe um ciclo, né? Um ciclo, por exemplo, de replicação desses micro-organismos e geralmente em torno ali ela é transmissível até o seu 7º dia, mas é claro, durante todo o período é possível se transmitir a conjuntivite. Doutor, de certa forma a gente pode dizer que isso foi naturalizado, né? Parece uma doença assim que na escola é comum ter e muita gente às vezes acaba não tratando. Qual o risco disso? Pode ter algum risco não tratar uma conjuntivite? Sim, existem alguns fatores que são agravantes nesses casos, né? Por exemplo, a baixa de visão, né? A conjuntivite ela pode gerar, sim, cicatrizes na córnea, que se não tratadas de forma correta, prejuízo da visão e é claro, das atividades diárias do paciente, né? E qual que é a conjuntivite mais comum, por exemplo, entre as crianças? Tem algo, é a viral, a bacteriana? A conjuntivite mais comum em nosso meio é a conjuntivite viral, causado por um vírus específico chamado adenovírus, né? Um vírus que está no ambiente, é um vírus respiratório. Essa conjuntivite, muitas das vezes, vem acompanhada por sintomas respiratórios, né? Resfriados, dentre outros. Já que o senhor citou isso, a questão da higiene, né? Levar as mãos sujas aos olhos também, isso pode ser um fator de contaminação? Sim, é um dos principais fatores, Keltrin, é o contato direto da secreção, né? Então, a gente deve evitar esse contato, né? E contato também direto, né? Maquiagens, toalhas, né? Águas de piscina, enfim, são formas também de transmissão dessa doença. Começa com uma coceirinha? Sim, geralmente as conjuntivites se iniciam com o olho vermelho, né? Seguidas de coceira ocular, né? Edema palpebral, que é aquele olhinho inchado, né? E secreção. Secreção essa que pode ser da consistência da lágrima ou mucopurulenta, né? Amarela, esverdeada, por exemplo. Bem, já que o senhor falou então dessa questão da higiene, durante a pandemia, em que a gente tomou um cuidado maior e agora se observa que, né, já está se descuidando novamente, então houve uma redução dos casos de conjuntivite? A gente percebe que, em teoria, sim, né, nos pronto-atendimentos, mas existiram outras formas de conjuntivite nesse período, inclusive a conjuntivite causada pelo próprio coronavírus, né, que também pode se manifestar como conjuntivite, né? E é possível pegar mais de uma vez? Ter conjuntivite em mais episódios? Sim, é possível, né? Você pode pegar a conjuntivite por
diversas vezes por ano se não tomar as medidas de precaução. Então não tem a ver com imunidade, tem a ver com vírus ou bactéria, principalmente. Principalmente. Bem, então vamos ao tratamento, né? O que se pode ser feito? Por quê? Existem alguns mitos, né? Por exemplo, água com açúcar, né? Fazer uma compressinha ali e aplicar. Adianta? O que pode ser feito? Não adianta. A principal forma de tratamento nesses casos de conjuntivite infecciosas é a higiene ocular. Então a gente recomenda limpeza dos olhos, limpeza essa com soro fisiológico, uso de colírios lubrificantes, que são as lágrimas artificiais, né? Compressinhas geladas causam analgesia para os nossos pacientes. E em casos como as bacterianas, a gente utiliza alguns colírios antibióticos para tratamento. Olhar para o outro, como se dizia quando criança, não transmite a conjuntivite. Não transmite. Mas coçar os olhinhos ou compartilhar toalhas, essas coisas, então tem que fazer um alerta bem grande para as mamães, principalmente. É importante não levar para a escola durante esse período? Esse é o alerta, né? Durante esse período, é importante o paciente pediátrico ficar em casa, né? Mas vale a pena ressaltar as causas não infecciosas, que é a conjuntivite alérgica, por exemplo. Ela não é transmissível, né? A conjuntivite alérgica, ela é causada por alérgenos presentes no ambiente, ácaros, poeira, pelos de animais, fungos, e ela não é transmissível, né? E os sintomas são os mesmos? Pálpebra inchada, olho vermelho é o mesmo da conjuntivite viral? Sim, praticamente os mesmos sintomas. Daí a importância de se levar, né, a criança à consulta oftalmológica para diagnóstico correto da patologia. Cuidados com o sol. Quem está com conjuntivite pode se expor ao sol? A conjuntivite causa uma fotofobia, que é a aversão à luz. Então, geralmente o paciente com conjuntivite, ele tem aversão ao sol. Geralmente ele sai de óculos escuro, mas sair ao sol não é prejuízo para a conjuntivite. Muito bem. Algo que eu tenha deixado de perguntar, que seja importante a gente reforçar e alertar? A primeira manifestação da conjuntivite é olho vermelho, mas nem todo olho vermelho é conjuntivite. Daí a importância desse sintoma ser valorizado pela população, né? Então, apresentou o olho vermelho, qualquer sintoma semelhante, é preciso procurar o seu médico oftalmologista assistente para tratamento correto da doença. Perfeito. Doutor Tiago Amorim, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado, Keltrin. Foi um prazer.